A solidariedade é um dos valores humanos mais importantes e cada vez mais faz a diferença. O espírito solidário é capaz de transformar vidas e surge muitas vezes de onde menos se imagina. E com o Natal já batendo na nossa porta, teve início o processo de apadrinhamento de crianças e adolescentes, muitos deles carentes de um único gesto de carinho. Atualmente, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o Brasil. Uma realidade vista de perto aqui em Belo Horizonte. Em busca da socialização dessas crianças e adolescentes, o Centro Voluntário de Apoio ao Menor realiza o programa Conviver. Confira na reportagem de Sérgio Marques. Assistente lá do Cevan, não lembro quem, falou comigo assim, olha, ela é a única que está no abrigo. Eu chorei tanto quando falou comigo, falou assim, todos foram apadrinhados, só ela que está lá. Emocionada, a dona Giovanni recorda a primeira vez que viu Stephanie, jovem de 17 anos que vive no Lar Esperança Francisca Paula de Jesus, em Belo Horizonte. Elas se conheceram há um ano através do programa de apadrinhamento afetivo de Natal do Centro de Voluntariado e Apoio ao Menor, o Cevan. No dia 24, eu estava na casa da minha cunhada, eu estava em casa arrumando para ir para a casa da minha cunhada em Contagem. Aí o Cevan me ligou e falou comigo que tinha 2 crianças. 2 adolescentes, se eu interessaria. Aí eu comentei com meus filhos. Eu não tinha comentado com eles foram muito contra. Falou, mãe, de jeito nenhum, adolescente é problemático, adolescente é difícil demais. Mesmo enfrentando a resistência dos filhos, a professora não fugiu da responsabilidade de proporcionar o Natal em família para a jovem. Na primeira vez eu não queria ir não, por causa que eu queria ir para casa. Aí a tia falou assim, vai, porque vai ser muito bom. Aí eu falei assim, eu não, porque eu tô com medo. Aí a tia falou assim, não, ela não vai fazer nada com você não, os filhos dela vão gostar de você. Aí eu falei assim, então eu vou, se for ruim eu vou voltar. Aí quando chegou lá, todo mundo gostou de mim, me deu um quarto, me tratou bem. Mas a relação das duas foi muito além. Mesmo depois daquele 25 de dezembro de 2014, a jovem continuou frequentando a casa de Dona Giovanni e o carinho só aumentou. 2 benefícios, para mim e para ela. Para mim também é um benefício muito grande. Então eu acho que Deus me concedeu essa graça. E nada assim como de graça também eu passar para alguém. Através do apadrinhamento, crianças e adolescentes que vivem em abrigos passam finais de semana e datas especiais com parentes provisórios. A oportunidade de vivenciar uma realidade diferente da que estão acostumados. Frente a um conflito, eu vou agir de uma forma diferente que eu agia antes, porque eu vi isso diferente lá fora. Então, assim, é ajudar a reconstituição da identidade delas mesmo. E essas famílias proporcionam diversas experiências para elas. E os dois lados são beneficiados nessa troca. Dona Eva também participa do apadrinhamento e, diferente de muitos casos, foi incentivada pelos filhos a fazer parte do projeto. Para mim, a minha maneira de pensar, eu ganhei outra filha. E eu peguei um carinho muito grande por ela, eu considero ela como uma filha, sinto muita saudade dela quando ela está longe de mim, nós tudo. O assunto dela em casa é vitória, vitória. E mesmo que o convívio seja pequeno, a ação pode gerar um vínculo para o resto da vida e um carinho que não tem tamanho. Que ela chega lá em casa, se compra alguma coisa, gente, guardar para Vitória. Eu vi uma coisa que agrada a ela, gente, isso aqui é para Vitória. As inscrições para o apadrinhamento de Natal estão abertas e muitas crianças e adolescentes ainda aguardam uma família para passar o fim de ano. E sobre esse sentimento solidário, nós conversamos agora com o professor e psicólogo Juraci Amaral. Professor, seja muito bem-vindo ao Revista. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, a solidariedade é algo que a pessoa nasce com ela ou uma virtude a ser construída? A solidariedade, esse dom, né, é inerente ao ser humano. Então, todo ser gregário, todo ser que vive em sociedade, distribui, doa, né? E a gente pode considerar, né, estudos antropológicos como referência, de que a condição humana é uma condição de doar, dádiva, né? Todos nós temos esse dom, isso é inerente ao ser humano.
E esse é um sentimento cultural diferente em cada país, porque, né, Luiz, o brasileiro ele tem a fama de ser um povo mais receptivo, mais caloroso, e já o europeu um pouco mais frio, por exemplo. E a gente pode até ver, né, como exemplo agora nessa tragédia em Paris, né, onde o pessoal se mostrou bem solidário e muito caloroso, né, Dani? Com certeza. A condição da solidariedade, ela varia de cultura para cultura. Há culturas que estimulam mais, outras não. Agora, a civilização, ela impõe a condição da individualidade, que é necessária e útil. A condição da individualidade é uma forma de vida que respeita os direitos de todos. Agora, quando a gente fala de solidariedade, nós estamos falando de uma característica própria do ser humano. A cultura incentiva ou não, depende de culturas, de variações aí. Agora, quanto à cultura brasileira, nós temos um sentimento muito difuso de solidariedade, justamente em catástrofe, em formas que tocam o sentimento coletivo de uma maneira geral. Em relação à tragédia de Mariana, né, que sensibilizou os brasileiros, né, a doarem, a fazerem doações, esse espírito de coletividade é característico nosso, é característico do brasileiro? Não necessariamente, eu não vejo isso assim como próprio do brasileiro. O brasileiro tem algumas questões que toca mais. Nessa condição que você coloca aí do desastre de Mariana, ele cria uma dimensão de comoção nacional, mas as pessoas também se comovem com fatos externos. Eu penso que isso não é tipicamente brasileiro, isso é do ser humano de uma maneira geral. Aqui no Brasil, você tem uma ideia de como isso é complicado, em épocas de enchentes, as pessoas saqueiam as casas das pessoas que não podem ficar nas casas. Ou seja, há uma tragédia e há aqueles que aproveitam da tragédia para usufruir ou roubar coisas dessas pessoas. Então, que solidariedade é essa? Então, você pega no Japão, é diferente. As pessoas têm um apego à coletividade de tal forma que quando acontece uma tragédia, as pessoas não roubam as casas. A gente pode pensar que é uma condição humana ser solidário e ser distributivo, né, compartilhar e tudo. Mas isso não é uma forma que é exclusivamente brasileira e nem tampouco de qualquer nacionalidade. Partindo agora, professor, para a internet, que tem sido um veículo muito utilizado para campanhas de solidariedade. E um exemplo que a gente tem, né, Luiz, é o desafio do balde do gelo, né, que visava ajudar a arrecadar fundos para pacientes com uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, e viralizou nas redes sociais. Mas até que ponto esse tipo de solidariedade ele é exercido verdadeiramente e não só uma questão de modinha, um modismo? Essas práticas hoje nas redes sociais, elas estimulam, né? É uma forma de estimular. E cria-se qualquer símbolo, qualquer ritual, qualquer forma para estimular as pessoas a entrar e processar isso. Muitos interagem com isso não por uma condição própria, mas sim pelo movimento. Então entra e contribui. Outros entram para contribuir de uma forma não voluntária, pela moda. E aproveitando que a nossa conversa está muito boa, né? Eu vou convidar o senhor também para a gente assistir a um VT sobre crianças solidárias. Vamos conferir? Fadas? Sim, elas existem. Só que essas aqui não possuem asas, mas nem precisam. Elas conseguem voar tão alto que é impossível detê-las. As fadinhas, como são carinhosamente chamadas, levam muito amor e alegria por meio de um projeto que incentiva a doação de livros a crianças que estudam em instituições carentes da cidade. A iniciativa partiu de Gabriela Rajão, de 11 anos. A ideia de Fadas do Livro surgiu porque as meninas, a gente queria criar um projeto e aí a gente começou a pensar assim, nossa, a gente gosta tanto de ler, por que a gente não cria um projeto de literatura, de levar os livros para outras crianças? Além de Gabriela, participam do grupo Fadas do Livro outras 3 meninas. Com a ajuda de amigos e empresas, o quarteto já entregou mais de 900 livros. Eu achei muito legal porque as pessoas viram nosso projeto, gostaram, resolveram doar aquele livro, como a Gabriela, que sempre fica na estante, que a gente não lê mais, para outras pessoas terem essa oportunidade. Elas entregam os livros pessoalmente, mas não é qualquer entrega. Nós vamos nas instituições, no espaço, nós chegamos,
Fazemos uma contação de história para as crianças e depois a gente faz um bate-papo interativo que nós fazemos perguntas para as crianças, o que elas gostam de ler, qual foi o livro preferido delas. A mãe de Gabriela conta como tem apoiado o projeto. Junto com elas, a gente seleciona os espaços que vão ser visitados, né? E a partir daí eu faço os contatos, auxiliando apenas nessa parte burocrática mesmo, de agendar a data e tudo mais. A partir daí, elas fazem tudo, é delas o projeto, elas selecionam os livros por sexo, faixa etária, de acordo com o número de crianças de cada espaço. Outra garotinha que dá show de solidariedade e é um exemplo claro de que pequenas ações refletem em grandes conquistas é Júlia Macedo, de apenas 10 anos de idade. Há 2 anos, a campanha Lacre do Bem, de iniciativa dela, arrecada lacres de latinha e troca por cadeiras de rodas. O projeto já beneficiou 28 pessoas que possuem paralisia cerebral e mobilidade reduzida. A gente começou em casa, só que com muito pouco lacre, menos que meia garrafa. Aí meus pais já estavam querendo desistir. Aí eu falei para eles que estava muito cheia, por causa que eu estava olhando para a parte cheia e eles estavam olhando para a parte vazia. Os pais da menina não imaginavam que a iniciativa ia tomar grandes proporções e até ultrapassar as fronteiras do estado. A campanha recebe doações de todo o Brasil. Nunca imaginei. Foi assim emocionante, né, ver essa corrente do bem contagiar várias pessoas, a vários estados, todo mundo não tendo barreiras para ajudar. Bacana a atitude dessas crianças, né, professor? Muito. E puxando nesse gancho, a solidariedade, essa virtude tem que ser estimulada, né, pelos pais na criação dos filhos? É importante, ou seja, tudo aquilo que é condição natural do ser humano pode ser aperfeiçoado ou não, depende da convivência da sociedade, dos valores que distribui. Eu acredito que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a carência de valores que constrói a vida, que traz a felicidade de uma maneira geral. Isso é uma questão muito clássica que nós vivemos hoje, depreciar muito o que é essencial para a vida. Então nós vivemos uma crise de valores. E quando as escolas, principalmente as escolas, as comunidades, as famílias, tentam incentivar as pessoas, os seus filhos, a comunidade de uma maneira geral, a praticar atos de convivência pacífica, de convivência humana, isso é fundamental. A gente agradece a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, Obrigado. professor. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E eu volto com uma reportagem bacana para você. É daqui a pouquinho, não saia daí.